Você já notou como muitas pessoas, especialmente aquelas com mais idade, costumam acordar no meio da madrugada? É sempre o mesmo horário, 3 da manhã. Como se um alarme invisível tocasse bem no momento em que o mundo está mais quieto. E o mais curioso? Muitas dessas pessoas não conseguem mais voltar a dormir. Ficam ali, deitadas no escuro, ouvindo o som do silêncio, os próprios pensamentos, o bater do coração. E por mais que tentem racionalizar aquilo, o corpo simplesmente não volta ao repouso. O que está acontecendo? Seria ansiedade? Um distúrbio do sono? Ou será que há algo mais profundo por trás desses despertares silenciosos? A verdade é que esse fenômeno, embora comum, é cercado de mistérios e interpretações. Não é apenas uma questão de idade ou insônia. Por trás desse horário específico, 3 da manhã, escondem-se pistas valiosas sobre o corpo, a mente e a alma de quem desperta. E neste vídeo, vamos explorar 5 razões poderosas, algumas físicas, outras emocionais, outras até espirituais, que explicam por que tantas pessoas mais velhas acordam exatamente nesse horário. E mais do que isso, o que esses despertares estão tentando dizer. Fique com a gente até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar não só a sua compreensão sobre o sono, mas também sobre si mesmo. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que passa, saiba que você não está sozinho. O seu corpo está falando, e talvez seja a hora de ouvir. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos que informam, acolhem e inspiram. Seu apoio é essencial. Agora vamos direto ao conteúdo. Começamos com um dos fatores mais biológicos e inevitáveis, a redução da melatonina. À medida que envelhecemos, nosso corpo passa a produzir menos desse hormônio fundamental para o sono. A melatonina funciona como um maestro do nosso relógio biológico, dizendo quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Quando somos mais jovens, a produção é abundante e regular. É por isso que crianças e adolescentes podem dormir longas horas com facilidade. Mas com o passar do tempo, essa produção vai diminuindo, especialmente durante a madrugada. É exatamente o que acontece com Harold, um senhor de 72 anos. Por décadas, Harold teve um sono impecável. Sempre foi considerado um bom de cama, como ele mesmo brincava. Mas ultimamente, ele vem despertando por volta das 3h15 da manhã, completamente alerta. Não está com dor, não teve um pesadelo, não ouviu nenhum ruído estranho. Apenas desperta, como se o corpo dissesse: já é hora de levantar. No início, Harold pensou que havia algo errado com ele. Sentia-se frustrado, ansioso, como se estivesse falhando em algo tão natural quanto dormir. Mas após conversar com seu médico e fazer algumas leituras sobre envelhecimento e sono, ele entendeu. Seu corpo estava simplesmente produzindo menos melatonina. Esse entendimento foi libertador. Harold passou a adotar medidas simples, mas eficazes. Evitou usar telas eletrônicas à noite, manteve o quarto completamente escuro, inclusive cobrindo o relógio digital que emitia uma luz azul discreta. Começou também a fazer caminhadas curtas ao entardecer, ajudando a reforçar o ritmo circadiano. Resultado? Embora ainda acorde cedo às vezes, agora sabe lidar com isso sem culpa, respeitando o novo ritmo do seu corpo. Essa sensibilidade à luz também se torna mais acentuada com a idade. Mesmo pequenas fontes, como a luz do poste que entra pela janela, a TV em stand-by ou a luz do corredor, podem afetar a produção de melatonina. O ambiente precisa ser cuidadosamente ajustado, porque o corpo envelhecido já não possui o mesmo filtro contra os estímulos externos. Mas o fenômeno não para por aí. Existe também uma alteração importante no chamado ciclo do sono. É a famosa fase avançada do sono, uma condição comum em adultos mais velhos. Essa mudança faz com que a pessoa sinta sono mais cedo à noite e, consequentemente, acorde mais cedo pela manhã. Ou seja, se antes dormia às 23 horas e acordava às 7 horas,
Agora dorme às 21 horas e acorda às 3, mesmo sem perceber essa antecipação. Charles, aos 68 anos, é um exemplo clássico. Desde que se aposentou, sua rotina mudou bastante. Ele costuma jantar às 17h30, assiste televisão por 1 hora e, sem perceber, já está deitado por volta das 20h30. Quando o relógio marca 3 seu corpo já descansou o suficiente e desperta naturalmente. Ele achava que estava sofrendo de insônia, mas, na verdade, o ciclo do sono havia se ajustado a uma nova realidade biológica e social. Essa alteração tem um componente psicológico importante. A tranquilidade que acompanha a aposentadoria, o silêncio da casa, a diminuição de interações sociais, tudo isso sinaliza para o corpo que é hora de repousar mais cedo. E sem os compromissos que antes forçavam o corpo a manter uma rotina diferente, como reuniões, deslocamentos, horários fixos, o organismo entra num ritmo novo, mais cedo, mais silencioso. E o que dizer dos desconfortos físicos que surgem com o tempo? Acordar às 3 da manhã também pode ser o reflexo de dores sutis, incômodos quase imperceptíveis durante o dia, mas que se intensificam na imobilidade da madrugada. Uma dor nas costas, uma pontada no quadril, uma cãibra, uma bexiga cheia. Tudo isso pode interromper o sono. E muitas vezes, como no caso de Jenner, de 76 anos, essas causas são confundidas com envelhecimento inevitável. Jenner passou meses acreditando que era normal acordar toda madrugada para ir ao banheiro. Mas durante uma consulta, descobriu que um de seus medicamentos estava alterando seus níveis de hidratação, aumentando a necessidade de urinar à noite. Com a ajuda do médico, ajustou o horário da medicação, passou a se hidratar melhor durante o dia e evitou líquidos à noite. Hoje, Jenner consegue dormir por períodos mais longos, com menos interrupções. Essas pequenas mudanças fazem uma diferença imensa. Elas mostram que o corpo, mesmo envelhecido, continua comunicando suas necessidades e que entender esses sinais é um gesto de cuidado, não de resignação. Outro fator muitas vezes negligenciado é o impacto das rotinas e hábitos que mudam com o passar do tempo. Após décadas de vida intensa, marcada por trabalho, compromissos e atividade física constante, muitos adultos mais velhos acabam desacelerando de maneira significativa. Essa desaceleração, embora natural, tem consequências invisíveis para o sono. Walter, por exemplo, tem 74 anos e se aposentou recentemente. Nos primeiros meses, ele aproveitou o tempo livre para relaxar. Começou a jantar mais cedo, por volta das 17 horas, assistia ao noticiário na poltrona e frequentemente cochilava antes mesmo do programa acabar. Em pouco tempo, estava indo dormir antes das 21 horas. No início, não percebeu nada estranho, mas logo começou a acordar todos os dias por volta das 3 da manhã. Acordava alerta, sem sono, e com a sensação de que o corpo já havia descansado o suficiente. A questão é que o corpo de Walter se adaptou à nova rotina. Com menos estímulos externos, como reuniões, horários, trânsito, academia, o organismo entendeu que o dia terminava mais cedo. A ausência de atividades físicas regulares também contribuiu para isso. Sem o cansaço natural gerado pelo movimento, o corpo não sente a mesma necessidade de sono profundo e contínuo. E com o metabolismo mais lento, até mesmo a digestão se torna um fator. Comer cedo e não fazer nenhum lanche leve antes de dormir pode levar a uma queda nos níveis de açúcar no sangue durante a madrugada, provocando um despertar repentino. A boa notícia é que Walter conseguiu reorganizar a rotina. Voltou a fazer caminhadas diárias, inseriu atividades leves no fim da tarde, como jardinagem e leitura, e passou a fazer um pequeno lanche noturno. Essas mudanças simples ajudaram a estender seu tempo de sono e reduziram significativamente os despertares às 3 da manhã. Outro aspecto que não pode ser ignorado é o emocional. Muitos adultos mais velhos experimentam, silenciosamente, uma série de sentimentos complexos durante a madrugada. Medos sutis,
arrependimentos antigos, saudades que não foram nomeadas, angústias que ficaram guardadas em algum canto da memória. É durante o silêncio da noite, quando o mundo lá fora desacelera, que esses sentimentos começam a emergir. Glória, aos 80 anos, é um retrato comovente dessa realidade. Viúva, há 7 anos, ela mora sozinha e passa os dias cuidando do jardim, ligando para os netos e assistindo aos seus programas favoritos. Mas sempre por volta das 3 da manhã, acorda com a mente cheia de lembranças. Pensa em seu marido, nas conversas que tiveram, nos momentos que passaram juntos e também nas palavras que ficaram por dizer. No início, achava que era apenas um problema de idade, uma consequência natural de ficar mais velha. Mas aos poucos, percebeu que seu coração pedia algo mais, uma forma de expressão, de conexão, de escuta. Glória encontrou alívio em um diário. Deixava um caderno na mesinha de cabeceira e sempre que despertava no meio da madrugada, escrevia o que sentia. Não precisava ser algo elaborado. Às vezes, uma frase. Outras vezes, um desabafo inteiro. Ela também passou a ouvir músicas suaves antes de dormir e escrever pequenas notas para amigos e familiares. Esses rituais, embora simples, deram voz às emoções que antes vagavam soltas em sua mente. Esse tipo de despertar não é causado por insônia, tampouco por uma disfunção do sono. É a alma falando, é o coração pedindo espaço. E diferentemente do que muitos pensam, não há nada de errado nisso. Pelo contrário, pode ser um sinal de que há uma sabedoria profunda querendo emergir, uma sabedoria construída ao longo de toda uma vida que merece ser ouvida e acolhida. Esse momento silencioso das 3 da manhã, então, pode ser visto como um convite à escuta interior, à compreensão do que o corpo sente, do que a mente carrega, do que o coração anseia. Cada pessoa é única, e cada despertar pode carregar um significado diferente. Para alguns, pode ser o sinal de que a rotina precisa ser ajustada. Para outros, pode ser um lembrete de que há sentimentos que ainda não foram expressos. E para muitos, é apenas o corpo dizendo: estou aqui, ainda em movimento, ainda buscando equilíbrio. É por isso que é tão importante não reagir com medo ou frustração. Em vez disso, pergunte-se com carinho: por que meu corpo acordou agora? O que ele está tentando me dizer? Às vezes a resposta vem logo. Outras vezes, ela se revela aos poucos. Mas uma coisa é certa: o despertar das 3 da manhã não precisa ser visto como uma falha. Ele pode ser, na verdade, um espelho, refletindo não apenas o envelhecimento físico, mas também a profundidade emocional e a sabedoria espiritual que só o tempo é capaz de oferecer. Entender tudo isso é libertador. E mais do que isso, é uma forma de honrar a própria trajetória. Afinal, o corpo muda sim, a mente muda, a rotina muda, mas isso não significa perda. Significa evolução. E com essa evolução, nasce a oportunidade de viver com mais presença, mais intenção, mais consciência. Enquanto encerramos este vídeo, convidamos você a olhar com mais gentileza para esses momentos. Se você, como Harold, Charles, Janer, Walter ou Glória, também desperta às 3 da manhã, saiba que não está sozinho. Há milhões de pessoas ao redor do mundo vivendo experiências semelhantes. E todas elas compartilham algo em comum. Estão em um processo de transformação. Corpo, mente e alma. Todos se ajustando a uma nova etapa da vida. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixe um comentário abaixo contando sua experiência. Compartilhe também com alguém que possa estar passando por isso. E claro, se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que acolhem, informam e inspiram. Lembre-se, acordar às 3 da manhã pode parecer um incômodo, mas também pode ser uma bênção disfarçada. Um momento de pausa, um sinal, uma oportunidade de escutar com mais atenção o que está acontecendo dentro de você. Obrigado por estar aqui com a gente.
E até o próximo vídeo.